Então, boa noite para todos que estão aqui na mais uma live da APA, Associação de Patrimônio e Arquivo Histórico. Hoje a gente vai falar sobre a educação e as dificuldades do ensino remoto nos tempos de pandemia. Tá? Sou Bruno Leite de Carvalho. Hoje a gente conta com a presença da Marcele, que é professora de História. Tá? O Diogo Leite de Carvalho, também, que é professor de História. E o Rodrigo Amorim, que é mestre de comunicação, ele trabalha com várias mídias, aí, várias mídias digitais, ele é professor também. A Mayara, que também era convidada, ela teve alguns problemas na internet, talvez ela não consiga entrar. Tá? Então, durante a pandemia do Covid-19, né, a educação remota surgiu como uma única possibilidade para continuar com o ano letivo, tanto para as escolas públicas quanto para as entidades particulares. O efeito da quarentena e do isolamento trouxe vários problemas para o aprendizado, onde os sistemas não estavam preparados. Como as novas tecnologias podem auxiliar para melhores resultados de aprendizado e como as aulas estão prosseguindo no momento. As redes públicas improvisaram com plataformas criadas já no meio da pandemia. O aplicativo CNSP, do governo de São Paulo, é um exemplo. Outras plataformas, como do Google, né, o Classroom, e também ferramentas de comunicação que não foram pensadas para a educação, como o WhatsApp, o Zoom, entre outros, estão sendo utilizados. Então, na nossa live de hoje, vamos discutir como a pandemia trouxe mudanças no ensino e no aprendizado, e como as novas tecnologias podem auxiliar na educação formal. Boa noite, Marcele. Se apresenta aqui para o nosso pessoal e fale o que você espera dessa discussão de hoje. Boa noite a todas e a todos. Obrigada, Bruno e APA, pelo convite. Muito importante a gente conversar, né, sobre o ensino remoto. Eu digo até, né, o ensino totalmente equivocado para nós, da rede pública, estadual e municipal. Então, hoje, eu espero que a gente consiga discutir alguns aspectos importantes. É uma pena a Mayara não estar presente. Isso mostra também, de uma maneira irônica, como a internet no nosso país e no nosso estado é péssima, né? Ela não está presente porque está sem internet. E é importante ouvir, né, os alunos, eu acho super importante. Então, eu queria muito ouvir a Mayara e eu tento ouvir esses estudantes no dia a dia. Então, uma pena ela não estar. Mas eu espero que a gente consiga discutir esses aspectos que são, nesse momento, urgentes. E, se possível, a gente conversar um pouco também sobre a pressão do nosso governador e prefeito para que a gente lide com essas plataformas de uma forma naturalizada, sem nenhum tipo de treinamento ou de escuta da categoria dos estudantes. Então, acho que é importante a gente também denunciar o que vem ocorrendo. É isso. Bacana, Marcelo. É uma questão de informação. Hoje faz 6 anos que a gente lançou o livro Lugares e Memórias de Guarulhos. Sim. Já tem um tempo, hein? Diogo, faz sua apresentação. Já tem um tempinho. Diogo, boa noite. Faz a sua apresentação. Diz o que você espera desse debate de hoje. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Rodrigo, Marcelo, Bruno. Sou o Diogo de Carvalho, sou de História. Trabalho na rede estadual há 2 anos. Sou um dos fundadores da APA, junto com o Bruno Creomi. Espero hoje que a gente tenta achar caminhos ou vou entender também o lado assim, que assim, tem 2 lados, tem professor e aluno, todo aluno também que tem. O professor tem muitas dificuldades nas aulas remotas, os alunos também, e muitas vezes o Estado não entende isso, tenta impor pra gente uma situação que não existe. Eles acham para eles que está tudo natural, que é tudo normal, que é tudo fácil, tudo lindo. Né? Então a gente tem uma certa falou também, deu um certo porque assim, estão aproveitando no meio dessa crise e impor algumas plataformas, tirando nosso benefício, tem benefícios também, benefícios.
Eles estão vendo isso tudo aqui do pano e as pessoas não estão percebendo isso. Só quem trabalha na rede que está percebendo isso. A perca de direito, perca de autonomia. Então, durante o tempo, vamos falar sobre isso também. Legal. Boa noite, Rodrigo. Faz a sua apresentação, diz o que você espera desse debate de hoje. Ok. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Bruno, Marcelo, Diogo. Eu sou professor já há 7 anos. Sou formado em comunicação social. Passei a minha vida toda tentando entender esses caminhos da comunicação. Fiz meu mestrado em comunicação para tentar entender exatamente essa mediação que a tecnologia ela tem nos dias de hoje entre vínculos e afetos e, enfim, praticamente nós temos toda a nossa vida hoje baseada nessa mediação entre telas. E estou muito feliz com esse convite, muito obrigado, Bruno, para tentar de alguma maneira contribuir com essa discussão. Uma frase que se tornou muito comum nesses tempos de pandemia é que nós estamos na mesma onda, mas com certeza não estamos no mesmo barco. E isso fica muito evidente. Para nós, professores, a gente consegue trazer isso, talvez, para a sociedade de maneira um pouco mais clara, porque nós conhecemos o nosso lado, mas também estamos em contato diretamente com alunos, com realidades diferentes, com dificuldades. E a tecnologia, na verdade, ela nunca é o fim em si, ela é o meio para alguma coisa. Então, ela não resolve todos os problemas. Então, fico muito feliz de poder trazer algumas visões, algumas possibilidades de discussão para esse tema, para esse momento que a gente está vivendo, que é delicado para o professor, a gente não pode esquecer disso. Nós não estávamos preparados para tudo isso, assim como os pais, assim como os alunos, e de repente nós nos vimos numa situação em que nós simplesmente tínhamos que atuar. Não é fácil para os alunos, não é fácil para os pais, então que a gente consiga aqui trazer algumas discussões, arejar um pouco as ideias e quem sabe indicar alguns caminhos para uma ajuda mútua. Obrigado novamente pelo convite. Valeu, Rodrigo. A gente que agradece a sua participação. Vou pedir para quem já estiver com a gente, para ir curtir o nosso canal no YouTube, né, que é o youtube.com/apaguarulhos. A gente gostaria de fazer a transmissão por lá. A gente precisa de 1.000 inscritos, aí a gente pede para todo mundo dar uma força aí para a APA. Marcele, como está a rotina entre os alunos, pais, professores, a administração das escolas? O que mudou após a pandemia? Eu acho que eu não expliquei, né, que eu sou professora de 2 redes, então só para título de informação, eu atuo na rede pública estadual e na rede pública municipal. Na rede pública estadual há 11 anos e na municipal há 3 anos. Neste momento, que a gente se encontra numa pandemia, eu acho que, infelizmente, nós temos que a todo momento lembrar nossos colegas que nós estamos em uma pandemia. Eu sinto a pressão, ela é uma pressão verticalizada, então as coisas chegam a toque de caixa e nós, educadores, temos que lidar com essas dificuldades também a toque de caixa. Então é tudo muito rápido e que nós temos que resolver. Então nós somos o elo. Então existe a gestão, SEDUC, enfim, a prefeitura, Secretaria Municipal de Educação, a gestão e aí os educadores. Então, os educadores, eles têm o contato direto com os pais, com os alunos. Então, nós temos muitas vezes que saber lidar com diversos conflitos. E que tipos de conflitos? Conflitos que eram resolvidos presencialmente. Então, nós sabemos que a escola, ela não é só o local em que o aluno está para receber a educação formal, mas é uma educação integral. Então, eu tenho que enxergar meu aluno na sua integralidade, emocional, psicológica e até de segurança, porque é na escola que a gente resolve muitos casos de abuso, enfim. E hoje, distantes, nós também temos esses casos para resolver. Então, alunos que sumiram. Onde estão esses alunos? A gente procura, existe uma pressão da Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, de que a gente faça uma busca ativa. Mas essa busca ativa ela é protocolar.
ela é uma busca ativa para que a gente resolva problemas burocráticos. Nota, né, que teve conselho de classe, mesmo com os alunos não acessando. Então, é como você avalia esse aluno, e essa pressão para que a gente encontre alunos, mas encontrá-los para fazer atividades. E aí, quando você pergunta, né, que tipo de atividades? Porque a gente tem que saber diferenciar a EAD do ensino remoto. O que é esse ensino remoto? Você falou do Centro de Mídia São Paulo, e aí eu acho muito importante que a gente coloque para os nossos espectadores que o Centro de Mídia São Paulo é um aplicativo, né, que a rede estadual vem usando, que diz que libera conteúdo para os alunos, enfim, mas que nós, educadores, não sabemos nada dos trâmites. Nós somos jogados dentro do centro de mídias, obrigados a dar os nossos dados para uma TV bolsonarista. Então, alunos e professores entregaram seus dados para uma TV bolsonarista, como o Intercept fez a denúncia no dia 15 de junho de 2020. Existe uma reportagem que coloca, né, as mazelas do Centro de Mídia São Paulo. Já na rede municipal, a gente não tem esse aplicativo, mas nós usamos o Google Classroom. Também não sabemos como foi feito esse acordo, se foi um acordo, né, milionário, bilionário, enfim, os nossos dados também estão lá. Então, a gente se preocupa com os nossos alunos, até mesmo para saber como eles estão, mas a gente tem uma pressão muito grande de resolver problemas burocráticos. E isso daí eu acho que é um problema que a gente precisa discutir, né? Que problema é esse burocrático, que é mais importante que a vida e que é mais importante do que nós entendermos que a gente não está num momento normal. Então, a gente não pode naturalizar as coisas. E eu acho importante a gente ressaltar esses aspectos. A gente não está te ouvindo. Bruno, você está mutado. Tô aqui. Isso. Diogo, desculpa, gente. Diogo, que ferramenta você está utilizando para dar as aulas? O ensino está sendo eficaz? Então, assim, no começo, quando aconteceu a pandemia, a escola falou assim, vocês vão ter autonomia de fazer o que vocês quiserem. Então, o que eu fiz? Eu busquei aluno pelo Facebook, assinei no Facebook e chamei eles para o WhatsApp. Criei grupos do WhatsApp com os alunos e eu usava o Zoom uma vez por semana para dar uma aula online. Então, assim, estava indo tudo bem. Conversei com o coordenador da escola, com a direção, falou, tudo bem, ok. Assim que o governo criou esse aplicativo, ele tirou a nossa autonomia. Então, ele quis impor um modelo para a gente, seguir um modelo. E assim, acabou bagunçando isso. Assim, que eu tinha até uma devolutiva boa dos alunos do WhatsApp. Essa devolutiva boa. Quando o governo inventou esse aplicativo, os alunos começaram a desaparecer. Alguns por não saber usar o aplicativo, não saber baixar o aplicativo, não conseguir acessar o aplicativo, ou então que assim, o celular é do pai, é do irmão, então é um celular para a família inteira. E acabou perdendo esse vínculo com os alunos. Então, assim, quando tinha a autonomia entre a escola e o professor tinha autonomia, as coisas até que estavam indo bem. A partir que o governo começou a interferir na gente, as coisas começaram a mudar o rumo. Porque a Marcele falou, inventaram um monte de burocracia pra gente. Então, assim, a gente fica quase a semana inteira preenchendo formulários, preenchendo planilhas, e a aula mesmo a gente não está dando mais aula. Porque, assim, o aplicativo, a gente não tem autonomia no aplicativo, então é outro professor que dá aula, então a gente tem que ouvir uma aula de história para tirar dúvida só. A gente não tem autonomia de montar uma aula. Então a gente existe uma aula de outro professor para a gente falar tirar dúvida do aluno que aquele professor falou naquela aula. Então a gente está perdido. E assim, uma coisa que aconteceu também, igual começou a pandemia, na primeira semana que o governo orientou as escolas a não deixar os alunos entrarem, que eles diziam as aulas ia encerrar as aulas ou não, se a gente ficar em casa ou não, a primeira coisa que o governo fez
foi atacar o nosso direito. Ele não pensou em como criar um plano. Ele pensou o quê? Vamos dar as férias para eles, pelo menos eles vão receber menos e põe de férias. Então a gente cortou nossas férias que tinha direito desse mês, deram um mês de férias para a gente em abril, para eles pensarem no aplicativo. Então eles não pensaram na gente, pensaram mais no dinheiro que eles iam gastar. Então, tem professores que estavam eventuais, perderam emprego, estão passando fome, que não tem auxílio professor também. Tem professor que tinha poucas aulas, as atribuições acabaram de as atribuições. Acho que voltou agora, se não me engano, um mês voltou a atribuição online, mas são poucas aulas, e eles nos portaram, falaram, não, depois a gente pensa nisso. E a gente ficou assim, meio assim a deriva, porque a coordenação, a direção, sabia o que fazer. Bom, vamos esperar o que eles vão pensar. E quando acabou essas férias, já vem pondo pra gente. A gente já fez plano de aula, para fazer plano de aula semanal, assistir aplicativo, fazer relatório, e a gente acabou perdendo esse vínculo. Então, muitos alunos que eu tinha respondia para mim no WhatsApp acabaram desaparecendo. Foi o que a Marcelo falou. Essas burocracias estão impedindo a gente de dar aula. Então, aí eles falam, mas tem que ter aplicativo. Mas tem que ter um que não tem aplicativo. Ah, mas tem televisão. Mas tem casos que não tem televisão, tem. Aí eles falam, mas é o professor que tem que ir atrás do aluno. Aí a gente precisou inventar, dar nota para o aluno sem ter aula. Como a gente dá para o aluno? Eu peguei aula em fevereiro, peguei aula. Eu tive só fevereiro e março. Ó, como que dá uma nota para o aluno? Até a prova também, as APs, que achou de matemática e português, enviaram para os alunos as APs no kit escolar para eles preencher a AP. Só por questão de índice, de DESP, índices econômicos, nem pensaram nos alunos. Os alunos vão a prova em casa e eles que se virem. E assim, e a gente ficava assim, ficamos entre cruz e espada, porque a gente ficava pensando nos alunos, pensando na gente mesmo, porque preocupado com a pandemia, e o governo pensa que estamos normal, né? E tem, assim, casos alunos já que perderam parentes, perderam avós, pais, e eles falam, não, mas é o aluno que tem que fazer a lição, tem que cobrar o aluno, tem que fazer essa busca ativa. Então está faltando um pouquinho de consciência do governo também. A gente percebe que eles não estavam preparados, né, para trabalhar com as tecnologias. Rodrigo, como essas redes, né, acho que não, eu vou dizer a pública, mas mesmo as particulares, nem todas estavam preparadas, principalmente na questão do ensino fundamental e do básico. Como elas poderiam utilizar essas novas tecnologias para auxiliar na educação? Que estratégias podem ser utilizadas para conseguir melhores resultados no período desse ensino remoto? Ok, Bruno. Eu também acabei não pontuando. Eu sou professor, na verdade, de ensino superior, né? Então, dou aula para cursos de graduação e pós-graduação na rede privada. E é muito interessante a gente perceber como, lógico que vão ter nuances, é diferente, né? São bolhas diferentes, isso a gente não pode nem trazer que não. Mas, pegando o gancho da tua pergunta, eu posso te dizer que a rede privada também não estava preparada. Isso acontece para a rede privada, isso acontece para o mercado em geral. Saindo um pouquinho do assunto, eu já vou voltar, quando você pega o comércio em geral. Quantas empresas não adiaram uma realidade? Nós vivemos uma cultura digital. E elas também não estavam preparadas, e aos 45 do segundo tempo, por uma questão de sobrevivência, tiveram que lançar mão de qualquer estratégia. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo, para simplesmente sobreviver. Voltando para o ensino, o mesmo se aplica para o ensino e o mesmo se aplica para a rede particular, para faculdades, enfim, para as instituições em geral. Ninguém estava preparado. Para não dizer ninguém, a exceção das instituições que já tinham dentro de algum curso, já tinham experiência com aulas remotas, não EAD necessariamente, mas com aula remota, o que a gente chama de on-learning, né, desse ensino ativo. Essas instituições, elas foram um pouco mais tranquilas. A transição foi mais tranquila.
Eu já tenho experiência com alguns cursos, eu vou pegar essa experiência e jogar para todos. Mas eu posso dizer, Bruno, que isso é a minoria. A imensa maioria teve que, de maneira muito rápida ali, fazer uma transição. E eu vou te dizer que algumas instituições até hoje ainda estão com dificuldades, ainda não estão oferecendo aquilo que elas poderiam oferecer de melhor para o aluno. Então, esse é um aspecto. Então, sim, esse despreparo, ele é da rede pública como um todo, esse despreparo também era do ensino superior quase que como um todo, e a gente viu situações muito tristes. A questão de 15 dias, uma grande universidade aqui de São Paulo demitiu por pop-up 300 professores. 300 professores, eles foram se logar para um dia de aula, para mais um dia de aula, e simplesmente descobriram que naquela manhã eles não eram mais necessários. E aí fica a pergunta, como fica o professor dessa rede de ensino, se é que a gente pode chamar de rede de ensino, que está lá no dia a dia falando sobre missão, visão, valores, empatia nos negócios? Estou pensando naqueles que permaneceram, como eles podem continuar falando disso, olhando para 300 colegas que não tiveram, né, para consigo ali, empatia e tudo mais, qualquer tipo de valor, qualquer tipo de relação humana, de princípio de trabalho. Então a gente percebe como um todo essa necessidade, e talvez a pandemia ela tenha feito um pouco disso, para que a gente enxergasse nossas mazelas, para que a gente percebesse todo o problema estrutural que a gente tem num país que é extremamente desigual. Então, eu acho que a gente sempre pode olhar as coisas por diferentes prismas. E eu tenho muito tentado, nesse período de pandemia, olhar, e não é uma questão de ser pessimista, não, mas olhar tudo aquilo que eu deveria saber e não sei em relação ao meu irmão, ao meu próximo, porque mesmo na rede privada, eu estou na rede privada, a gente também não discute como está a cabeça desse aluno. A gente vê os adultos discutindo muito isso, né, no Instagram, nas redes, que não aguentam mais ficar em casa, do peso da pandemia, e para o aluno. E para aquele, né, para aquela pessoa que tem muito menos estofo do que a gente, olha que nós adultos estamos sofrendo, cada um tem a sua dor, sabe, a dimensão da sua dor, mas como é que ficou o aluno? E eu tenho percebido isso, Bruno, em termos de produtividade. Qual era a produtividade dos alunos com o ensino presencial e como ficou a produtividade pós, né, ou durante esse período de pandemia, porque não é fácil. E isso porque eu estou falando de uma rede privada, em que, em tese, a gente está falando de alunos com mais recursos, né, com mais tecnologia, e mesmo assim, tivemos alunos que, essa geração mais jovem, né, eu dou aula para alunos ali na graduação de 17, 18 anos, nós temos alunos ali que não tem computador, eles se conectam única e exclusivamente por celular, por smartphone, e que tem dificuldades para produzir trabalhos, porque não tem, tem que duelar ali, tem que, enfim, reservar um período ali com o pai ou com a mãe que esteja trabalhando em home office, essa é uma questão. Tem uma outra questão, Bruno, que eu fui descobrir, e todos os colegas aqui em tempos de pandemia, de alunos que não abriam a câmera, nunca. Então nós usamos um recurso, nós usamos o Zoom, que ficou muito famoso, ele está muito em moda hoje em dia, muitas pessoas estão utilizando para fins diversos, e nós víamos telinhas, sempre desligadas, eu sempre ali pedia para o aluno participar. E por que muitos alunos não participavam? Porque o ritual do vestir, do maquiar e tudo mais, eles tinham vergonha de aparecer ali às 8 horas da manhã para os outros alunos. Então, assim, tantas coisas a gente tem para refletir em termos de sociedade, em termos de ensino. E voltando para a tua pergunta, de que maneira que as redes elas podem ajudar, eu acho que tudo começa com um plano de ensino, com um plano de entender, e aí a rede pública, a rede pública como um todo, a privada também como um todo, de qual que é o papel da educação, qual que é o nosso papel. Porque eu sempre digo, a tecnologia é um meio para chegar em alguma coisa, ela nunca é o fim em si. Então, eu também atuo como consultor, e sempre que uma empresa me procura para algum projeto de tecnologia, eu sempre digo, qual que é o problema? O que a gente vai resolver? Nunca é o uso da tecnologia pela tecnologia. E o que eu percebo pela fala da Marcele, do Diogo, é que houve uma preocupação relativa com a tecnologia e acabou.
E outras coisas que nós deveríamos estar discutindo e nos preocupando, como professores, alunos e comunidade como um todo, isso não foi uma preocupação. A preocupação é como é que a gente faz chegar no aluno a nossa imagem, alguma coisa. E educação não pode ser alguma coisa. Ela nunca vai ser só alguma coisa. E assim como os colegas falaram também, então eu lancei mão de tudo que era de recurso. WhatsApp para construção de grupos, para motivação, para entender ali, em grupo ou individualmente, o que estava acontecendo com os alunos. Então, fui também tendo essa necessidade de entender os alunos, e eu acho que o mais importante é isso, né? Eu acho que para a continuidade do ensino remoto, essa necessidade de ouvir os professores, porque nós é que sabemos, nós é que estamos em sala de aula, nós é que estamos lidando ali, como a professora Marcela disse, nós é que somos o elo. E a partir dessas dores, aí sim, a gente consegue pensar em tecnologia, a gente consegue pensar em ferramentas. A ferramenta, pela ferramenta, ela nunca resolve o problema de ninguém. Essa questão é bem interessante, né? Porque se pensa na tecnologia, mas não pensa em unir a tecnologia e as pessoas. Né? A tecnologia é para fazer essa união, né? Ela serve como Exato. a continuação, né? Que o ser humano consegue fazer, a tecnologia ajuda. Marcele, a gente percebe que assim há um grande problema, né? Tecnologia, né? Os professores, muitos professores não estão preparados para lidar com a tecnologia. Os alunos também, muitos não estão preparados. Porque a gente fala, a gente utiliza a tecnologia o dia inteiro, tal, mas a tecnologia que a gente utiliza é recreativa. Né? E no momento do ensino, no momento do trabalho, é diferente essa utilização. Né? Como você vê esses problemas na parte dos alunos e até com os pares, os professores? Eu acho que a tecnologia ela sempre foi negada para os professores como um todo, para todos os trabalhadores da educação, da maneira de que nós sempre tínhamos que nos virar, né, na rede pública. Então, a gente implorava para ter data show, implorava para usar o computador, porque o laboratório de informática na rede estadual sempre quebrado, fechado, e a gente sempre implorando para usar a tecnologia, entendendo os nossos alunos, né, na atualidade, tentando nos aproximarmos. E o que acontece é que a gente sempre improvisou. Então, o professor, o que ele fazia? Comprava aparelho com o próprio dinheiro, leva o computador de casa. Sempre foi uma improvisação. E a Secretaria de Educação nunca investiu de maneira adequada. Na prefeitura, a gente tem um investimento maior, né? Eu já fui professora, inclusive, de informática educativa, nós temos o laboratório, mas nem todos os alunos têm computadores. São 20 computadores para uma sala de 35. E é claro, né, era ensinar os alunos o básico, né, que a gente fala, eles nasceram na era da tecnologia, mas não, muitos alunos não conseguem utilizar essas ferramentas. Né? Então, a nossa tecnologia em sala de aula sempre foi o giz e a lousa. E, ironicamente, o governo diz que nós temos que nos apropriarmos e temos que dar aula e que a gente tem que correr atrás. Então, isso é muito, de uma maneira muito cretina, né? Ele coloca como estamos fazendo o possível, ninguém estava preparado, eu concordo, ninguém estava preparado para viver uma pandemia. Contudo, a maneira como as coisas foram desenvolvidas foram feitas sem ouvir os educadores e os estudantes. Então, se você olhar o material preparado, a gente não sabe, né, se aquele material preparado ele foi feito por quem, né? Ele foi feito pela Secretaria de Educação, ok. Mas, em nenhum momento a gente foi chamado, o secretário de Educação Municipal, ele foi ao SPTV e falou, preparado por professores da rede. Não sei quem preparou. Inclusive, um material péssimo, né? Eles mandaram uma apostila para casa dos alunos, que chegou com atraso de 1 mês, quase 2 meses. O material se chama Trilhas da Aprendizagem, totalmente antiquado, né, ultrapassado, e que muitos alunos não receberam porque moram em comunidades em que o correio não chega. Então, vejam, né, o abismo social.
muitos não receberam esse material até hoje, porque eles sabem que muitos alunos não teriam acesso à internet, a celulares, computadores, então mandaram esse material. E aí a gente fica aqui, né, se perguntando. O Diogo falou que criou grupo no WhatsApp. Teve escola que obrigou o professor, eu digo obrigou, né, porque foi uma questão que não foi discutida, professores a criarem grupos em WhatsApp. E aí, cadê a privacidade também, né, da pessoa? Ela precisa disponibilizar o número pessoal para utilizar no trabalho, e muitas vezes nós fazemos porque a gente está preocupado, né, estamos preocupadas com os alunos, a gente quer saber deles, e acaba cedendo a essas questões. No entanto, a gente percebe o despreparo, né, e a maneira equivocada que a Secretaria de Educação, tanto municipal quanto estadual, vem, né, eles vêm lidando nessa atualidade. E aí eu fico preocupada, né, nessa questão de que a gente fala até de oportunismo, né, quando eu falo do Centro de Mídias São Paulo, eu estou falando de acesso a dados para uma empresa que eu não sei a procedência e que eu cedi todos os meus dados e que o secretário de Educação não assume essa responsabilidade, não fala sobre esse caso. Então eu reitero que o Centro de Mídia São Paulo é da IPT, uma TV bolsonarista do Amazonas, e que os educadores precisam saber disso, e os estudantes também, além da qualidade, que não acho boa, mas é uma coisa pessoal, e também a questão da privatização, né? Então, quando a gente fala da tecnologia, ótimo, a gente sempre quis acessar a tecnologia na rede estadual e municipal, na rede pública, mas nós não tínhamos, né, esse acesso, nem Wi-Fi. Então, tem escolas que não têm. E aí eu pergunto, né, para vocês que estão aí, né, tanto para o Rodrigo, Diogo e Bruno, por que hoje nós, educadores, somos responsáveis por esse fracasso? Né? Então, quando eles falam que os alunos não estão acessando, que muitos têm deixado de participar e colocam isso nas costas dos educadores, será que esse problema ele é do educador? Né? Então, não vejo assim. Mas como a gente pode resolver essas mazelas? Né? São mazelas que já estavam postas e que estão escancaradas com a pandemia, como o Rodrigo bem falou. E isso tudo é muito angustiante, porque tem muitos professores também que não têm computador. Então tem professor, eu mesma cheguei a presenciar professores que estavam desesperados porque foram ameaçados a tomarem faltas, mas eles não tinham a tecnologia, porque o salário de um professor, como todos sabem, é um salário horrível, péssimo. Então professores que não puderam comprar um computador, que não tem banda larga, e tudo isso precisa ser conversado. Então, esse momento é um momento que a gente está aí conversando, tal, discuta, tem outras pessoas escutando, mas que o governo ele tem que assumir essa responsabilidade. Então, quando ele se coloca, né, o secretário de Educação estadual é super populista, e ele sempre está aparecendo e falando, inclusive foi acometido com a Covid, e que diz que não quer o retorno às aulas, mas tem sido pressionado, né, por vários setores. E aí a gente coloca aqui, né? Será que ele assume de verdade essa responsabilidade? É isso que eu fico me questionando. É bem interessante, né? Deixar aqui para todo mundo. O Rodrigo ele foi meu professor na pós-graduação, né? Eu fiz uma pós-graduação em mídias digitais. E na academia se discute muito a questão de quando você cria um aplicativo, né? Qualquer desenvolvimento tecnológico, de se discutir com o público. Né? Então você faz pesquisas com todos os públicos envolvidos, nesse caso, os alunos, os professores, a própria administração formal do ensino, a administração tecnológica também. É uma comunidade que tem que ser discutida o desenvolvimento desses aplicativos. Né? Exato. Rodrigo, a gente percebe que no linguajar bem brasileiro foi feito nas coxas. Né? Esse aplicativo muito simples, eu até tem uma aula lá online, tem espaço para comentários, aí tem link para o Google, né, sala de aula do Google, mas é bem simples. Mas a gente percebe que não houve uma discussão com os públicos. Né? E isso já é uma falha muito grande, falando em tecnologia, né, Rodrigo? Muito grande, Bruno, e o pior é que os dados estavam todos aí. Então, de fato, vou te parafrasear, foi nas coxas mesmo. Porque
Bruno, tem um fenômeno, né, em tecnologia que a gente fala do zero rating. O que é o zero rating? É a gente pensar assim, qual que é um argumento que as operadoras de telefonia, elas usam para atrair o usuário? Facebook, WhatsApp, enfim, as redes sociais não são descontadas da franquia. Então, como a gente sabe que as redes sociais digitais têm um forte apelo com a população, isso acaba sendo um argumento de venda. Então, algo em torno de quase metade da população, ela acaba utilizando esse zero rating, que a gente chama, ou seja, zero sai do meu pacote de dados e eu posso ficar mais tempo nas redes sociais digitais. O que acaba explicando por que tanto fake news, por que tanta desinformação. Por quê? Para a gente a prof que precisaria entrar em outros links, né, em outros portais, em outros veículos, e isso vai descontar do meu pacote de dados. Então façam que a gente sempre tenha discussões ali rasas e tudo mais. E o mesmo acontece nesse momento agora para a educação. Quantos alunos que vão acessar do celular têm pacote de dados para poder assistir aquela aula? Quantos alunos possuem Wi-Fi em casa? A gente consegue levantar esses dados? A gente consegue levantar esses dados. A impressão que eu tenho é que esses dados foram completamente ignorados. Porque isso é preciso pensar. Que tipo de celular esse aluno tem em casa? Então, por exemplo, a gente pode aqui começar agora um debate super bacana sobre aplicativos. Eu até poderia trazer sugestões para vocês. Olha, vamos baixar esse aplicativo, vamos baixar esse aplicativo. Qual é a memória? Que tipo de smartphone meu aluno tem? Qual a possibilidade dele instalar mais um aplicativo? É tanta variável, Bruno, mas tanta coisa. E isso acaba... O que a gente acaba percebendo? É que, na verdade, por mais que a gente entenda que nós não estávamos preparados para uma pandemia, de repente chegou uma situação e nós tivemos que lidar com ela, 3 meses se passaram. E eu gostaria de saber como é que fica para o próximo semestre. E até, e olha que eu dou aula na rede privada, que em tese eu trabalho com alunos com mais poder aquisitivo e tudo mais. Mesmo para eles não é fácil, né? Quando a gente vai então para o ensino público, a situação é muito mais dramática. Então o que a gente faz? Né? Quantos alunos têm computadores? Quantos alunos têm Wi-Fi em casa? Eu vi algumas reportagens pipocando aqui e ali de um aluno que ele ia com o smartphone para frente de uma loja de conveniência num posto de gasolina, porque ele conseguia acessar. Isso é cruel. Você pensar que tem um aluno na frente de um posto de gasolina para acessar ali o Wi-Fi de graça de um posto. Então, essas coisas, nós temos dados sobre isso. Não é 100% da população que tem Wi-Fi, óbvio que não. Não é 100% da população que tem dado suficiente para poder consumir aula ao longo da semana, é óbvio que não. E o que vai ser feito em relação a isso? Vai vir algum estudo honesto dos nossos governantes dizendo, olha, a situação foi essa, a perda que foi essa? Historicamente a gente sabe que não. Então sim, Bruno, eu percebo que foi nas coxas, como você disse, que foi assim, ok, vamos tentar dividir responsabilidades como se fosse possível, porque o elo mais fraco é a população, né? Mas eu tô, e aí até, né, eu fico me perguntando, e também acho que fica a pergunta para os meus colegas aqui, professores, que é, ok, agora nós tivemos 3 meses a mais. Supondo que, né, o secretário de Educação vá segurar esse pensamento inicial dele, do qual eu compartilho, que a gente não pode voltar agora, a curva é ascendente, nós estamos, assim, temerário. Tá, e para o segundo semestre, alguma novidade, algum aprimoramento, alguma coisa nova, a gente entrega alguma coisa melhor para o aluno, isso sem falar, como a professora Marcele disse, do professor, e é um fato. A gente estava preparado com computador, webcam, Wi-Fi, e também ficou para a gente essa responsabilidade de entregar o melhor que a gente podia e se vira, né? Talvez aqui nós sejamos privilegiados de alguma maneira, tanto que nós estamos conseguindo fazer essa live, cada um com seus recursos próprios, mas a gente sabe que essa não é a lógica de todo professor. Infelizmente, não é a lógica de todo professor. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, Bruno, de trazer isso, porque realmente isso pega todo mundo. Como eu disse, né, estamos na mesma onda, não estamos no mesmo barco, mas a gente tem do outro lado ali um aluno, que seja um aluno da rede pública, que seja um aluno da rede privada,
Um dado que eu posso compartilhar com vocês. Numa das faculdades que eu dou aula, nós temos bolsistas. Ou seja, então aí você tem uma diferença de classe social em relação ao bolsista e ao aluno que não é. E o aluno bolsista, eu conversei com vários que vieram assim falar comigo, professor, eu não consigo acompanhar a aula, porque o acesso do meu celular, eu tenho um pacote limitado, eu preciso escolher a aula que eu vou assistir. Isso é muito triste. Né? Isso é muito triste. A gente tenta fazer o melhor que pode, olha, então eu vou disponibilizar aqui, vou fazer aqui, mas você não consegue resolver o problema. Então, acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer, porque essa situação nossa, ela só melhora com uma vacina, né? Falando de pandemia em si, porque, de outra maneira, o que a gente percebe é que não há uma unidade no país sobre o que vai ser feito, enfim. E no que diz respeito à tecnologia, sim, a tecnologia ela pode atenuar algumas coisas, então algo que eu sempre falo para quem me procura é sempre opção de recursos que sejam na nuvem, que o aluno não precise baixar nada, porque muitas vezes o aluno não tem, o aparelho que ele tem não tem condições de baixar absolutamente nada, então priorizar todo tipo de tecnologia que ela possa ser utilizada na nuvem. Então algumas dicas básicas, Bruno, a gente consegue até passar assim, como essa básica, né? Prioriza o que é na nuvem, prioriza aquilo que está dentro do zero rating, ou seja, dentro daquilo que o pacote de dados do aluno não é descontado, né? Então você usar recursos dentro de Facebook, dentro de WhatsApp e tudo mais, mas cai no que a professora Marcele disse, né? A gente acaba entregando abrindo mão da nossa privacidade, a gente acaba resolvendo um problema de maneira pessoal, por uma falta de recursos que sejam pensados de maneira global. Não, é verdade. São várias questões, são várias realidades, né? O aplicativo do governo do estado ele é acessado via VPN. Então, eles justificam que não precisa da internet, mas precisa do dispositivo. Então, acredito que eles acabam não pensando na questão do dispositivo. Assim, por exemplo, eu não gosto de trabalhar pelo celular, ou fazer alguma pesquisa, algum estudo pelo celular. Eu acho que não é confortável. E eu acredito que várias pessoas têm essa questão. Eu prefiro, para fazer uma pesquisa mais elaborada, eu utilizo o computador, o notebook. Diogo, quais as dificuldades você percebe dos alunos? O que você tem aplicado nessas aulas? Então, só voltando assim, o que a Marcele falou também um pouquinho, assim, o que acontece? Nós, professores, sempre fomos. Não podemos usar a tecnologia. Até antes da pandemia, a gente não podia usar o celular em sala de aula. Eu sempre usei, eu sempre falo para a coordenação, mas eu baixo aula no celular, baixo algum conteúdo para mostrar para os alunos pelo celular. Mas não pode usar celular na sala de aula. Tem que usar sala de vídeo, não podia usar também, porque fica aquela história, né? O professor quer matar a aula, então ele vai falar de vídeo. Mas não. Na disciplina de história, a gente precisa ter apoio de filmes, de vídeos, de documentários, para explicar a aula melhor para o aluno. Sempre foi legal isso para a gente. Não, o professor quer usar a tecnologia para quê? Usa usa mesmo. E assim, as coisas que eu vejo com os alunos, que eles não sabem utilizar a internet, usar alguns aplicativos. Recentemente, eu passei algumas das para eles fazerem e depois mandaram um e-mail. A maioria não sabia enviar um e-mail. Estava perguntando, professor, mas como manda um e-mail? O que é um e-mail? Aí você falou, não, e-mail. Você não tem Facebook? Tem, então. Você põe no Facebook no seu e-mail? Então é isso. Então, você põe seu e-mail, escreve lá no corpo de mensagem lá, e pior, para anexar. Como anexar um documento? Ele não sabia anexar um documento. Então, assim, às vezes a gente fala assim, mas eu não sabe mexer no computador, na internet. E sabe mexer só no Facebook, Instagram e WhatsApp. E algum joguinho, assim. Mas usarem, assim, a tecnologia de forma, assim, para fazer alguma atividade, eles não sabem fazer. Eles não sabem. Até os pais, alguns pais me chamaram, mas como que eu faço isso? Como eu mando e-mail? Como eu baixo isso aí? Porque, assim, às vezes eu mando, por exemplo, em PDF. Aí o pai fala, mas como que baixa esse PDF? Como faz isso? Às vezes o aluno, o pai, nem sabe o que é o PDF. Então, assim, a dificuldade é imensa.
Então, assim, eu costumo para eles, assim, eles tirarem foto do caderno. Então, quando eu mando as vezes pro WhatsApp, eles tiram foto do caderno e mandam a foto do caderno, que seria mais fácil para eles fazerem. Porque eles não sabem, mas os alunos não sabem abrir um Word, escrever no Word e anexar um arquivo no e-mail. Para eles aí é outro mundo, para eles fazer isso é outro mundo, para eles, é outra realidade. Eles não sabem que é isso. É muito difícil. Então, assim, às vezes eu tenho que explicar para eles. Eu falei para eles, foi semana passada, no ano, fazer um meme, fazer um meme. Eles não sabiam montar um meme. Falei para eles, baixa uma imagem, entra num aplicativo de imagem para mexer com imagem. Ah, professor, não sei fazer isso não. Eu não sei baixar a imagem, eu não sei montar a imagem. Eles não sabiam montar um meme, que é um meme que uma coisa que eles usam direto, né? Eles compartilham, curtem meme, mas não sabem como montar um meme, como fazer um meme. Então, assim, eu tentei juntar coisa ainda, o conteúdo de história com montagem de um meme. Então, assim, eles não sabiam. Aí, sabe o que a maioria prefere fazer? Pegar na folha de caderno, fazer um desenho na folha de caderno e tirar foto. Falei, tá bom, pode ser assim, então. Aceitei assim, porque a maioria não sabiam fazer. Muitos não falam que nem iam fazer porque não sabiam fazer. Então, essa é a realidade que a gente tem. Bem interessante, são várias realidades. A gente percebe que as pessoas utilizam tecnologia, mas elas não têm um preparo para trabalhar com todas as tecnologias. É bem complicado essas questões. Tem várias pessoas aqui participando da nossa live, vários comentários no Facebook. No final, eu vou deixar um espaço para a pergunta do nosso público, tá? No finalzinho, eu deixo um espaço para as perguntas dos internautas aqui. Marcelo, você está seguindo as aulas planejadas no começo do ano? Como está sendo? Você está continuando o planejamento que foi feito no começo do ano? Ou após a pandemia isso foi cortado? Como está? Não, já mudou tudo, né? A gente teve, como eu falei, a gente teve meio que se virar, né? Então o professor ficou com a responsabilidade de fazer propostas, no início propostas à deriva, porque a gente ainda não tinha uma plataforma para trabalhar com os alunos, eu digo uma plataforma oficial, e aí depois veio o Google Classroom, mas cada escola teve, na rede estadual, isso, claro, teve a liberdade de escolher alguns caminhos para alcançar os alunos. Então teve essa flexibilidade. Na rede municipal, não. As coisas foram mais estruturadas da maneira de que a gente deveria utilizar o Google Classroom. Então imagine, né? Eu tenho 2 cargos, eu acumulo a realidade de inúmeros colegas que às vezes têm rede pública, privada e um monte de coisas para resolver. Então é claro que a gente teve que se refazer, se reinventar. E aí eu estou falando de uma maneira, né, que não é romântica, não, tá? Ai, me reinventei, enfim. Até sou contra essa romantização da pandemia, porque eu acho que são coisas bem difíceis, né, duras, que nós estamos enfrentando. E eu tive que mudar todo o meu pensamento, né, estruturar outras coisas, e eu criei a minha própria sequência didática. Então, junto com algumas amigas da rede estadual, até vou mandar um beijo para elas, se elas estiverem aqui, a gente tentou montar um plano interdisciplinar para alcançar os alunos, e a gente conversou que não era mais possível dar sequência, e falar, vamos prosseguir, né? Eu me vi perdida, eu acho que eu ainda estou perdida, e os meus alunos também. Então, eles acessam as atividades de uma maneira muito diferente, é um retorno diferente. Alguns são bem protocolares, eu pergunto se estão bem e tal, não querem conversar, e eu acho que, né, existem momentos para tudo, mas imagine, são alunos que eu não conhecia na rede estadual, eu os conheci agora. Então, essa questão do vínculo, que é super importante, a gente constrói, mas isso não deu tempo, né, de ser construído. A gente entrou em sala de aula, foi começar a se conhecer, chegou a pandemia, e aí a gente se distanciou. Eu demorei muito para encontrá-los, aos poucos eles estão chegando,
mas eu me reencontrei com ex-alunos. Então, muitos ex-alunos que estão mandando mensagem, que conversam, e aí a gente criou uma estratégia até para conversar com os alunos, que foi criar um Instagram, né, na rede estadual, e trazer coisas que não são protocolares, mas conversar sobre diversos assuntos. Então, a gente quis conversar sobre o racismo, a gente está fazendo algumas lives, trazendo pessoas, contribuições, até para fugir dessa ideia de que faça a lição, entregue sua lição, né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que esse momento é o momento da gente escutar, conversar, pensar possibilidades, né? Acho que como o Rodrigo falou, o que a gente pode pensar, né, para o próximo semestre? Será que a gente está tentando mesmo entender esse momento, ou a gente só está cumprindo a burocracia e pronto, para justificar o nosso salário, né? Então, eu acho que é um momento que a gente precisa, sim, conversar e estruturar, né, essas questões para que a gente realmente encontre uma saída. Eu não sei qual é a saída, não sei, né? A gente ainda está caminhando, mas eu me preocupo muito, porque eu acho que são políticas públicas, é como a gente falou, sempre nos foi negado, né, o direito à tecnologia. Isso foi negado. Então, os professores, os servidores públicos, né, da educação, eles não tinham esse direito. E hoje nós temos essa responsabilidade. E aí a gente pergunta, qual seria a solução? Será que se nós tivéssemos o acesso universal à tecnologia, isso seria uma maneira de minimizar esse problema? Porque eu também concordo, é impossível nós voltarmos nesse momento, né? Então a gente discute as mazelas aí da educação, da EAD, mas aqui em nenhum momento a gente está defendendo a volta às aulas, então isso é presenciais. Isso é importante de ser colocado, né? A volta às aulas neste momento é pedir para que crianças, enfim, jovens, professores morram, né? E muitos não poderão voltar. Quem tem comorbidade voltará como? Então, como que vai ser essa escola sem funcionário? Para que aluno? É importante a gente pensar nisso. E eu acho que a gente tem que refazer tudo, Bruno. Então, eu sou da seguinte maneira: a gente precisa rever o currículo até, né? Indo mais profundamente. A gente está com uma crise, essa crise ela existe, sei lá, desde que a educação foi aí posta, mas a gente precisa encarar uma crise e pensar o que podemos fazer. E essa forma de pensar é coletivamente. Porque individualmente eu estou buscando estratégias no dia a dia, mas isso não é o que eu defendo a busca coletiva. Então hoje nós estamos aqui debatendo coletivamente, né, e tentando ouvir também os internautas, mas essas discussões precisam ser aprofundadas. Como? Não sei, mas é uma questão que me aflige. Bacana, Marcelo. Vou passar um recadinho aqui para todo mundo que está participando aqui da live para curtir nosso canal lá no YouTube, youtube.com/apaguarulhos. A gente precisa de 1.000 inscritos lá para poder fazer live para mais pessoas, né? O YouTube a gente consegue mais acessos com o YouTube. Porque o Facebook ele bloqueia quem não está dentro da comunidade, tem vários problemas. Rodrigo, a gente está com 4 meses já e fazendo essas aulas remotas, né? Esse ensino remoto. Queria que você trouxesse um pouco do que você já viu de positivo e negativo nessas aulas de EAD que poderia trazer para as redes públicas. Ok, Bruno. O que eu vi de positivo é sempre o esforço do professor. A gente acaba também, nós professores, nós temos as nossas redes de apoio, e também tem a questão do vínculo, então alguns professores são mais próximos uns dos outros, então eu acho que é muito importante, o que eu vi de positivo é isso. Quando você traz o professor, eu tenho muita sorte, eu me sinto privilegiado de fazer parte de 2 instituições que não fazem do diploma um balcão de negócios. Então, quando você cria uma periodicidade para conversar com o professor, para perguntar, olha, isso funcionou, o que não funcionou, que é o que o Diogo e a Marcela já falaram, né? Quando você ouve aquela pessoa que faz o elo,
a tendência é que funcione melhor. Então, nesse aspecto, a gente troca algumas informações. Então, algo que eu vi de positivo, né, durante esse período de coisas que, de repente, eu posso passar, é, entre as aulas, né, achar algum tempo para ter essa proximidade com o aluno. Então, a Marcele falou, por exemplo, da questão do Instagram, que ela utilizou o Instagram, criou um Instagram, e que eu acho uma decisão super acertada, porque entra naquela questão que eu disse, né, das redes sociais digitais que não são descontadas do pacote de dados do aluno. E, Marcelo, me convide para alguma live, assim, ó, pidão, ficaria honrado em participar. E isso é uma coisa que eu acho bacana, você tentar quebrar, de alguma maneira, dentro do dia a dia do aluno, trazendo algumas outras questões de fora de sala de aula, mas que o sensibilize, que os aproxime, que construa vínculos entre nós e eles, porque é o que a Marcele disse, foi muito curto o período com esses alunos. Nós conhecemos esses alunos, de repente, acabou. Nós nos afastamos deles, é comum ali, às vezes eu vejo o nome do aluno no quadradinho ali, eu fico tentando lembrar, mas fulano, fulana é quem mesmo? Porque a gente não tem essa lembrança. Então, isso é uma coisa que eu acho que funciona muito. Então, por exemplo, a gente criou um grupo de leitura. Então, os alunos sugerem um livro, num tempo X, a gente se reúne, pode ser no Google Classroom ou outra ferramenta, e a gente discute sobre aquele livro. Então, tentar trazer coisas que para o aluno seja interessante, que ele queira participar, que ele queira estar ali. Né? Porque na sala de aula ele precisa, e a gente pode criar em outras pontas esse pertencimento. Olha só, a gente está aqui juntos, participando, você tem autonomia, discuta sobre o livro, diga que capítulo que você mais gostou. Então, isso é uma coisa que eu vejo como positivo, assim. A outra coisa que eu vejo de positivo que dá para utilizar, o Diogo trouxe uma questão delicada, né? Nós somos de uma geração dos e-mails, talvez nossos alunos mais jovens não sejam, então o Diogo falou, mas o que é e-mail? Mas uma coisa que eu acho importante, que eu vi como algo que funciona, é você comunicar ao aluno do que está acontecendo. Seja por e-mail, seja por qual meio você vai utilizar, dizer, está acontecendo isso, o próximo passo é esse, porque eu compartilho do que a Marcele disse, todos nós professores temos que nos reinventar, eu falo isso o tempo todo, eu nunca falo isso sorrindo. Eu nunca faço isso com corações dizendo, eu estou me reinventando, porque assim, não é uma reinvenção no sentido de que nós, né, foi uma proposta nossa. Não, foi uma necessidade. Então também não romantizo, e eu acho que às vezes é bom até que a gente tenha essa troca com o aluno, para que a gente sinta, para que o aluno sinta isso, que o esforço nesse momento ele é mútuo. A gente vai se ajudar. Gostaríamos muito que a ajuda viesse de todos os lados possíveis e imagináveis, não está vindo, né? E eu sei que meus colegas aqui da rede pública sentem isso de uma maneira muito mais brutal do que a minha, óbvio que sim, mas eu acho que independente de que meio a gente está, de que situação que a gente está, essa comunicação que vincula, seja pelo Instagram da professora Marcele, seja por um grupo de leitura que você faça utilizando num dia X ali, fora do horário de aula. Uma outra coisa que a gente fez também, e que foi uma proposta até de uma coordenadora minha que eu adorei, filmes. Assistir filmes com os alunos que tragam uma sensibilidade para alguma coisa. A gente assistiu a Estrelas Além do Tempo, vi pela terceira vez, chorei pela terceira vez, eu prometo que na próxima não chorarei. E assim, é um filme que você discute tanta coisa interessante, que você empodera, que você sensibiliza. Então eu acho que essas possibilidades que são próximas do aluno, como ver um filme, né, discutir sobre um livro, tá numa plataforma como o Instagram, que a maioria está, a gente não vai conseguir reinventar a roda nesse momento, Bruno. Eu até fiz aqui uma colinha de 5 aplicativos que a gente pode utilizar nesse momento, mas enquanto eu pensava nisso ao longo da semana, né, eu estava me preparando aqui, eu fiquei pensando exatamente isso, mas que smartphone que essa pessoa que me ouve tem? Que possibilidade ela tem de baixar mais um aplicativo, né? Então a gente vai ter que fazer aquilo que a gente sempre fez, nós, professores, né? E cada um sabe, utilizando ali as ferramentas que a gente tem e torcendo que para esse segundo semestre venha um apoio no sentido de dar mais para a gente, de trazer mais coisas para a gente. E eu acho importante esse espaço aqui que vocês abriram para a gente, né, nós aqui que somos professores, também trocarmos isso. Eu acho que a gente também precisa ter alguma rede de apoio
e incluir o máximo de pessoas possíveis para troca de experiência, porque a gente vai achar exemplos positivos, coisas boas. Eu acabei de ter, assim, vou roubartilhar a ideia da professora Marcele na questão do Instagram. Eu gravei para os meus alunos do Instagram TV uma fala, não sei se você chegou a ver, Bruno, sobre, não, tá lá no meu Instagram TV, é uma fala para os meus alunos de férias, dizendo, ó, estamos juntos, foi isso que aconteceu, é isso que vem agora, então, felizmente ou não, a bola tá com a gente. Então a gente vai ter que trabalhar com isso da melhor maneira possível. É bem interessante. Então, são várias questões que a gente vai levantando e vai compartilhando, né? Vamos termos ideias também. Marcele, a pandemia deve demorar para passar, a vacina aí, vendo com otimismo, deve vir daqui um ano praticamente, ou mais, a gente não sabe. O que a gente pode fazer, o que pode ser feito para não prejudicar o aprendizado dos alunos? Complicado, né? Essa questão é bem complicada. Pergunto isso todos os dias. Não tem uma resposta, Bruno, mas tem questões, né? Só deixa eu fazer propaganda, né? Para quem quiser seguir a página do Instagram, é Escuta Godoy, tá? A gente também fez indicações de filmes para os alunos, eles participaram, indicaram filmes, teve sarau, eles participaram ao vivo, então, muito legal. Eu sempre tive as redes, né? Eu tenho um projeto na prefeitura, que é um coletivo estudantil, e nós já tínhamos redes sociais. Lá os alunos já postavam, já se comunicavam. Então, nunca fui contra a tecnologia, pelo contrário, né? A tecnologia sempre foi, para mim, também um meio, né? Não um fim, mas um meio, e eu sempre utilizei, e sempre, como disse, com vários empecilhos. O Diogo colocou essa questão da gente usar celular na sala de aula, o professor usar. Realmente, muitas vezes mesmo eu estava usando e as pessoas, né, julgando, achando que você estava utilizando para fins pessoais. Mas, né, fechando esse parênteses, para te responder, Bruno, olha, quando você coloca de não prejudicar, enfim, eu acho que essa é uma questão que precisa ser debatida seriamente, né? Até essa questão das notas, que, para mim, nesse momento, é algo que tem que ser discutido pelo conselho de escola, mas de maneira séria, encarar realmente o que vem acontecendo. Os alunos, nós como um todo, nós fomos formados aí dentro dessa meritocracia, então a gente estuda para passar em algo, né, para ser alguém, porque você tem que passar em provas, porque as provas te testam, e a avaliação, né, para mim muitas vezes é equivocada e é subjetiva. Então, como uma avaliação que eu sempre considerei já subjetiva, como eu vou estabelecer essa avaliação sem o contato com o meu aluno? Muitos não estão acessando, então eu tenho outras preocupações, eu me preocupo com a saúde desse aluno, eu me preocupo se esse aluno está se alimentando, porque nós temos a questão mesmo, né, do abismo social, econômico do nosso país, um país tão desigual. Então, essas mazelas, a mazela da segurança, tá? Segurança física, muitos alunos que estavam na escola relatavam agressões, entre outras questões. Então, eu acho que essa questão, acabei de ver aqui, né, que as escolas deveriam estar fechadas. Concordo, Thiago. As escolas deveriam estar fechadas, né? É uma hipocrisia. Então, eu acho que o que precisa ser escancarado, e que isso não pode ficar embaixo do tapete, é de que a gente vive uma pandemia. Poxa, as pessoas estão morrendo. A gente está conversando aqui, as pessoas estão morrendo. Então, as pessoas encaram como algo naturalizado. Enfim, acho que tendo um presidente que a gente tem, né, infelizmente, colocando isso como algo natural, a morte naturalizada dentro desse contexto. Então, eu não me preocupo nesse momento com as notas. Eu acho que nenhum professor deveria se preocupar com as notas. Nossas preocupações nesse momento, elas deveriam estar além das notas, né? E aí, quando eu penso em prejudicar o aprendizado, poxa, eu tenho que me questionar que aprendizado, porque é isso, quem está acompanhando as aulas, que acesso é esse, né, que os alunos estão recebendo de suas casas?
porque é aquilo, um celular para uma família. Então, eles têm um celular para dividir com os irmãos, com o pai, com a mãe, e às vezes com a internet, né, que não é banda larga. Então, que qualidade é essa do ensino? Por mais que eu me esforce, por mais que eu prepare a aula, aí depois eu vou olhar o resultado, 5 alunos acessaram, 5 alunos responderam, 10 alunos responderam. Esses são os meus números. O número que eu tenho de acesso na rede estadual, maior, foram 20 acessos, mas eu não fechei o formulário. Então, eu disponibilizei um formulário há bastante tempo e ele está aberto. Então, tem aluno que me respondeu depois de quase um mês. Por quê? Ele me respondeu agora. E aí, o que eu faço? Eu não considero aquela nota para o outro bimestre? O bimestre já fechou. Então, todas essas questões, elas precisam ser encaradas, né? E aí a gente começa a pensar qual é a qualidade desse ensino. A gente não pode voltar, as escolas estão abertas, os servidores se arriscam no dia a dia para trabalharem, até para atender o público. O auxílio emergencial, nem todas as pessoas receberam, então a gente tem pessoas no momento passando fome. Nós temos alunos, vocês comentaram, né? O Rodrigo comentou do aluno que ia até um local para ter o sinal de Wi-Fi. Eu tenho aluno nessa situação. Eu tenho aluno que vai na pracinha para pegar o sinal de Wi-Fi e que me mandou uma mensagem dessa. Aí eu vou falar o quê? Isso, continue indo à pracinha, se exponha. Não, eu falo para ele, não faça as minhas atividades. Então, que ensino é este? Isso precisa ser discutido, debatido, e os educadores precisam ser ouvidos, porque nós estamos, né, no dia a dia, na linha de frente aí, de todo esse processo. Então, não adianta nada ter o Centro de Mídia São Paulo, lá, que não consome dados, se meu aluno não tem o celular. Aí tem pessoas que falam, não, mas eles responderam uma pesquisa e eles disseram que tem, mas e a qualidade, né? Então, muitos celulares não têm a memória. Como que eu vou falar para ele baixar? Que nem o Rodrigo falou, posso dar várias dicas de aplicativos, mas quem vai baixar? É essa a questão, né? Eu acho que a rede privada, ela tem uma outra dinâmica, e mesmo tendo outra dinâmica, eu estou participando de um coletivo que se chama Vozes Roucas, em que a gente está se reunindo por assembleias online, e muitos colegas da rede privada também estão colocando diversas mazelas. O desemprego, né, como o Rodrigo já citou, que foi a demissão, né, dos colegas na Uninove, outras, a Unisul também demitiu professores, escolas particulares que ficam ameaçando professores de demissão, forçando gravar em vídeo, editar em vídeo, não tem um senso, né? Então, a pessoa, 9 horas, 10 horas da noite, os professores estão trabalhando. Então, o que acontece é que parece que hoje tudo é permitido. Eles podem te mandar mensagem em qualquer horário da noite e você tem que estar disponível. Então, como eu coloco, né, uma barreira nisso? Eu falo, peraí, eu também tenho a minha vida. Então, todas essas questões precisam ser encaradas. A gente não está num momento de normalidade, acho que nunca estivemos, mas agora nessa pandemia ainda mais preocupante, e eu fico pensando nisso, né? Não prejudicar, o que é prejudicar? Então, isso é muito subjetivo. A ETEC, ela aboliu a prova, né, de ingresso, o vestibular de ingresso, e isso deveria ser feito também em outros lugares, em outras instituições, né? Eu acho que a gente precisa discutir o que é essa educação. Então, qual é a educação que nós estamos oferecendo para os nossos alunos, né? Então, eu não tenho uma resposta, Bruno. Eu tenho questões que estão me angustiando e que eu acho que a gente precisa, coletivamente, tentar encontrar caminhos. Não tem, acho que, solução, mas caminhos possíveis. Não, mas a gente vai levantando essas questões, a gente vai discutindo, né? Acho que é por isso que a gente está aqui. Diogo, a escola que você dá aula era uma escola na periferia de Guarulhos, é uma realidade bem pesada, né? São vários alunos, uma realidade bem complicada. Queria que você falasse como que é lidar com essas dificuldades, né? Os alunos estão conseguindo participar das aulas, quem não está participando, o que acontece, como estão essas questões?
Então, assim, eu trabalho na região do Bom Sucesso, Pimentas e Pimentas. Assim, poucos alunos estão conseguindo acessar o aplicativo. Eu tenho 5 salas com 36 alunos, mais ou menos. Ao total, 50 alunos estão me respondendo. De todas as turmas, 50 alunos estão respondendo. Mas semana passada teve esse CBC com o coordenador. Ele falou que tem crianças que moram na beira do rio, não tem acesso a nada, não tem acesso nem a comida. A direção estava tentando ver se conseguisse auxílio para eles, auxílio para os pais, auxílio merenda também, merenda. Então, assim, tá bem difícil, assim, bem difícil, assim. E assim, na escola que eu trabalho, tem muitos alunos que têm deficiência física, intelectual, e assim, eu tenho 2 alunos com deficiência intelectual, e eles não estão inseridos no aplicativo, porque pela orientações do governo, falou, depois de voltar às aulas a gente vê o que faz com eles. Então, essa educação que você faz no aplicativo, ela não é inclusiva. Tem muitos alunos que estão fora, desapareceram, que não tem celular, não tem nada, não tem televisão, tem aluno que mora com a avó, que não tem mãe, não tem pai. Então é bem complicado essa relação com o aluno. E a escola que eu trabalhei está tentando fazer busca ativa. Algum coordenador vai à casa do aluno, tentar falando com o aluno, mas está bem complicado. E assim que eu vejo que o governo estadual está mais preocupado se o professor está trabalhando ou não. Porque agora, esse semestre, a gente é obrigado a entrar e eles conseguem ver quais professores acessaram o aplicativo na semana. Os professores que não acessaram esse aplicativo poderão ficar com faltas. Então, assim, a preocupação deles é mais do que se o professor está ou não trabalhando. O Dória disse recentemente, eu não pago o professor para ficar em casa. Mas, assim, a gente está trabalhando mais do que o presencial. Saiu pesquisar ontem que isso é nacional. Os professores estão trabalhando muito mais do que se fosse na escola. Porque, assim, eu mesmo respondo aluno 11h30 da noite, meia-noite, sábado, domingo, a mãe manda mensagem, o aluno manda mensagem, mas que está uma agora. Mas hoje é domingo, não, só rapidinho. A gente vai, sai um pouquinho de tempo, você põe para o aluno no domingo, e a gente não está recebendo a mais. Ao contrário, né? A gente está recebendo a menos, né? Que esse mês agora, descontaram, a gente vai de transporte, descontaram vários benefícios que nós tínhamos, e o governo descontou. Então, assim, a preocupação deles que a gente está vendo não é muito o ensino, não. É mais a questão de dinheiro. Só que, voltando um pouquinho ao ponto que você fala do aplicativo, no mês de maio, teve uma semana inteira de reuniões pedagógicas no aplicativo. Então, um dia foi Cortella, um dia foi o Karnal, um dia foi o secretário de Educação. E teve um dia específico que ficou o dia inteiro vendendo o aplicativo para os professores. Então, tinha várias empresas falando, 10 passadas empresas falaram o dia inteiro quais aplicativos que era melhor usar. E todos os aplicativos que falando era pago. Então, assim, a Célia falou, virou um balcão de negócio, porque a Secretaria de Educação se deu um dia inteiro para várias empresas de Israel, de outros países, venderem aplicativos. Então, assim, eles não estão importando com o ensino, na verdade. E até que a Marcela falou também sobre as provas. Eles querem explicar a P, vão aplicar agora o Saresp também, o Saresp. Eles não cortaram isso. Como eu vou fazer um Saresp em casa? Essa é a questão, né? Então tem várias questões aí que eles não estão se importando. E, assim, a escola que eu estou trabalhando, ela tá falando assim, não, relaxa, depois a gente vê com nota. Importante a gente puxar como o aluno tá. Depois a gente vê com nota, depois a gente resolve. Mas a gente sabe que a pressão vem das diretorias de ensino, vem da Secretaria Estadual também. A pressão é enorme, da pressão. Então, assim, e assim, eu pegando dados da cidade, Bom Sucesso e Pimentas aumentou muitos casos de coronavírus. E a gente sabe, assim, que na periferia é mais difícil fazer isolamento, né? Porque os pais estão trabalhar, estão sair para ganhar dinheiro. E tem muitos alunos que estão jogando pipa, jogando bola na rua, brincando. Então,
esse isolamento não existe na periferia, né? Imagina uma casa aqui com 10 pessoas com esse isolamento. Se o pai e a mãe trabalham, se o tio trabalha, mora tudo junto. Esse isolamento não tem, né? São vários problemas, né? Vou fazer mais uma pergunta para o Rodrigo, depois a gente segue para a última parte, que é acompanhar os comentários que foram feitos aqui na página do Facebook. Rodrigo, a gente percebe aí várias dificuldades com o uso da tecnologia, né? Tanto de professores quanto dos alunos. Você acredita que a tecnologia poderia ser uma matéria no ensino fundamental, no ensino Mas já tem. Já tem eu gostaria também. Já tem essa matéria, mas é uma matéria. Já tem. Porque, um curso. Pelo que eu acompanho, já tem. São aquelas matérias de escolha, né? Do Inova, que é tecnologia, para de vida e qualquer outra, eletivas. Então, o professor atribui essa aula. Sim, mas não só com especialistas, né? Não, o professor. Não, o professor que atribui essa aula. Mas nem na rede municipal é com especialista, né? Na rede municipal existe a função do professor orientador de educação digital, que é o POED. Então, ele não é formado, enfim, nem há nenhuma área específica da tecnologia, mas ele tem formação para lidar com os alunos. É diferente, ele só tem tecnologia, é a atribuição dele, é uma função. No estado, este ano, o Dória, seu grande laboratório, né, da rede, ele estava testando e colocando algumas matérias novas, que, como o Diogo citou, eletiva, projeto de vida e tecnologia. E aí, só para falar, porque isso é importante, ótimo que o Diogo falou, tecnologia sem laboratório de informática, tá? Então, é o que a gente chama de... Eu sei que existe, a gente até aplica, que é a tecnologia desplugada, mas era só tecnologia desplugada, porque as escolas não têm laboratório para todos os professores que pegaram essa disciplina. Então, você dá aula uma vez na semana de tecnologia e inovação dentro da sala de aula, na lousa. Ou você compra os equipamentos. Então, por isso que eu digo, sempre nos foi negado o direito à tecnologia. Mesmo com uma matéria, né, no currículo, uma matéria nova, a gente não teria acesso à tecnologia, a não ser que o professor pagasse com o seu dinheiro. Então, o que a gente verifica, então, que não é aula de tecnologia. Desplugada. Se discute tecnologia. Mas, por exemplo, você não consegue dar uma formação. Por exemplo, você pede um trabalho digitado no Word. O cara nunca teve uma aula de Word, por exemplo, uma aula de Excel, as aulas básicas, né? Eu acho que isso seria interessante para preparar para a formação, para a utilização dessas tecnologias. É porque a tecnologia que a gente trabalha, né, educacional, envolve, sim, esse acesso, mas isso teria que ser desde o ensino fundamental 1, para o cara ter esse acesso. Na prefeitura é assim, e mesmo eles tendo esse acesso ao laboratório desde o primeiro ano do ensino fundamental, eles chegam no 6º ano sem saber mexer no Word, que é diferente. Mas, por exemplo, robótica. Então, eu queria trabalhar com os meus alunos robótica. Não tem como trabalhar, não tem kit de robótica. Mas isso existe, programação, né? A gente poderia trabalhar programação, mas como eu trabalho programação sem ter acesso a nenhuma tecnologia, eu só consigo trabalhar a tecnologia desplugada. Então, eu consigo trabalhar cultura maker, por exemplo. Eu posso trabalhar, mas os professores não tiveram essa formação. Eu tive na rede municipal. Na rede estadual, não. As aulas foram atribuídas porque teve um curso à distância, no AVA, né, na plataforma. Então, a gente teve em AVA, mas um curso à distância e as aulas foram atribuídas. E depois, quem não fez curso também teve aula atribuída. Ou seja, vou pegar todo mundo. De qualquer jeito. É bem interessante, né? Porque a gente pega várias questões aí e aí tem um vácuo na questão da formação em tecnologia. A gente conversa com os adolescentes e aí eles ficam... Eu tenho duas adolescentes em casa, são minhas 20 anos. Elas estão sempre me perguntando, mas como eu utilizo isso? Como eu faço isso? Aí eu vou ensinando a usar o Word, o Excel, né? Porque eu tive uma formação, claro, não foi na escola pública, eu sou na escola pública, eu fiz outros cursos para poder utilizar. Mas a escola poderia ajudar nessa formação, né, Rodrigo?
E depois, Rodrigo, dá as dicas daqueles aplicativos que você pesquisou para auxiliar na educação. Acho que o que a gente tem em comum aqui é que nós 4, pelo visto, somos produtos da escola pública. Eu também. Diet também, fiz técnico em administração na NET Camargo Aranha. E eu acho importante a gente trazer essas questões. Tem muita gente aqui ouvindo a gente, e nem todos são professores, para a gente tentar sensibilizar um pouco que, por mais que a gente não prepare o aluno para o mercado, não é só nossa função, a gente tenta prepará-lo intelectualmente, socialmente. O fato é que em algum momento ele vai encarar o mercado. Ele não vai encarar o mercado em condições iguais. Isso é um fato. Então, o mercado ele vai exigir um Word, um Excel, ele vai exigir algumas coisas ali que, de fato, concordo que dá para a gente falar de cultura maker, dá para a gente falar sobre hibridismo, sobre uma série de questões desplugadas, mais no campo cultural, enfim, uma série de coisas, mas a gente não pode fazer uma sala de leitura sem livros, para dizer o mínimo, né? A gente não tem como fazer um curso de gastronomia em que em nenhum momento esse aluno tem acesso aos ingredientes e à panela. Então, assim, são coisas que às vezes pra gente é tão básico que dá aquela dor de pensar assim, como não é básico para todo mundo esse pensamento? Né? Porque pra gente é muito evidente. E eu não tenho dúvida, Bruno, que a gente deveria ter, sim, no currículo fundamental, noções de economia doméstica, noções de empreendedorismo. A gente deveria fazer isso, né? A gente deveria pensar, e quando eu digo a gente, eu não estou falando nós professores, estou falando de uma maneira um pouco mais ampla. Todos nós, né, tem aquela frase comum que a gente vê aí nos memes de coach, né, que é para pensar fora da caixa, essa coisa da criatividade, temos que ser criativo e tudo mais, e a gente precisa pensar até mesmo no papel da escola em relação à criatividade. A gente fomenta a criatividade ou a gente mata a criatividade desse aluno? O que a gente faz exatamente? Então, eu acho que são questões, sim, importantes de trazer. Eu acho que nós deveríamos repensar muito nessa questão de currículo, sim, porque eu tenho essa disciplina, por acaso, na graduação, que é de empreendedorismo, criatividade e inovação. E todos nós somos criativos, ponto. E a gente vai perdendo essa criatividade, perdendo não, a gente vai colocando essa criatividade de lado ao longo da nossa vida, e é só você pensar como uma criança extremamente criativa, né? As coisas que elas falam, que a gente pensa, da onde vem isso? Porque tem a ausência da pressão social, tem a ausência da questão da nota, do fazer para terminar, e coisas que a gente podia ficar aqui até amanhã conversando. Mas o fato é que sim, a gente precisa, né, principalmente na escola pública, pensar, porque na escola privada vai ter laboratório, provavelmente você vai ter tablet, computador, e a gente também pode fazer uma outra discussão também. Eu sempre falo em sala de aula, eu sei que eu falei isso contigo, Bruno, que aprender vem de apreender, né? Vem do polegar opositor, e a gente não está mais apreendendo as coisas, pegando as coisas, nós estamos apontando e trocando séculos de informação ali, que vem do tatear, do aprender. E se a gente jogar nos buscadores, a gente vai ver que lá no Vale do Silício, as pessoas que produzem tecnologia não matriculam seus filhos antes dos 6 anos de idade em escolas com muita tecnologia. Eles procuram escolas construtivistas. Então a gente também não pode jogar tecnologia de qualquer jeito. Também não é assim também. Vamos enfiar todo mundo no laboratório. Mas a gente precisa sim, já que vivemos numa cultura digital, já que as relações em pequena ou grande medida, elas têm sim essa tela, essa janela, elas são intermediadas pelo digital, a gente precisa trazer isso como aprendizado o mais cedo possível, para que a gente possa, como a gente discutiu aqui, eu acho que é um pouco de consenso, lidar com a tecnologia como meio para chegar a alguma coisa, e não como fim em si. E também como objeto de reflexão, né? É preciso que a gente reflita sobre a tecnologia, sobre privacidade, sobre dados, sobre uma série de coisas que a gente não reflete de maneira nenhuma. E falando um pouco sobre a questão que você falou de aplicativos, se tornou muito comum nos últimos anos o TED, né, o TED Talk. Eu acho que muitas pessoas conhecem, a gente acha fácil o canal no YouTube do TED, já tiveram alguns TEDs aqui no Brasil, que basicamente são aquelas palestras com profissionais que nos inspiram a pensar, que trazem ali um estudo, uma reflexão de ponto, uma reflexão aprofundada sobre algum tema.
E esse é um aplicativo que a gente poderia utilizar em sala de aula, que é o TED. A gente tem ele tanto para Android quanto para iOS, né, quanto para iPhone, e ele é um aplicativo que nos ajuda, e quando eu digo ajuda o aluno, mas também ajuda o professor, porque ele tem uma vasta biblioteca com mais de 2.000 palestras de profissionais, de professores, de pessoas da sociedade, mas que estão ali debatendo seus insights, suas questões inspiradoras. Eu tenho utilizado muito essas palestras do TED Talk, e a gente tem ele, então, como aplicativo, que dá para a gente pesquisar ali o que tem de mais recente, o que tem em alta, a gente pode pesquisar por tema, e uma coisa importante é que a gente consegue colocar, na sua grande maioria, a legenda em português. Porque muitas dessas palestras não são palestras em português, então a gente consegue aplicar, tem podcast também, então o TED ele faz essa curadoria para a gente, de temas que são relevantes, de pensamentos que são relevantes, e sim, caímos naquele problema inicial, é preciso que você tenha ali um espaço para baixar um app, ele vai consumir dados, né, mas eu acho que ele é muito interessante. Um outro aplicativo que eu trago, e de novo, olha só como tudo esbarra na questão da educação, Bruno, porque a gente tudo que eu trouxe aqui agora, a gente vai falar de aluno e vai falar de pais de alunos. A gente também está falando de pais de alunos que também não têm uma educação para o digital. Porque existe, vou trazer aqui um exemplo de algo que a gente ia pensar junto, tem o Class Dojo, ou Dojo, que ele é interessante, também é para iOS, também é para Android, que ele, quando você vai lá e baixa o aplicativo, você já escolhe no perfil. Eu sou um professor, sou um pai, sou um líder escolar, sou um aluno. Então, ele é um app que consegue formar uma comunidade da escola. Então, você se coloca, né, como você é. Então, você é um aluno, você é um pai, você é um professor. E ali, quem opera, quem é o administrador, supondo que fosse um de nós aqui agora, ele consegue criar tarefas. Ele consegue criar, enfim, olha, para os pais, converse com o aluno, por exemplo, sobre isso. Então, o pai consegue ir lá, o pai baixaria, o aluno baixaria também. Então, se ele é pai, tem as tarefas de pai, daquilo que ele poderia contribuir para o ensino do aluno, alguma coisa que ele pudesse cuidar. Para o aluno, ele consegue servir também como um app de atividades externas, de coisa que ele possa pensar também. Além disso, a gente consegue, se nós tivermos tempos, né, se foi possível gerar algum tipo de memória em sala de aula, publicar essas memórias, publicar essas fotos, publicar aqueles momentos que compartilhamos. No caso, como exemplo da professora Marcele, que tem lá o Instagram, que faz sarau e tudo mais, dá para compartilhar essas memórias no aplicativo, enriquecer esse aplicativo, para depois o próprio pai possa ver que alguma coisa foi interessante, e quem sabe ele não queira participar de um próximo sarau, ele não queira participar de uma próxima discussão de livro. E esse Class Dojo, enfim, é uma plataforma que ela surgiu de maneira bem interessante. Ele é um dos ambientes mais seguros e confiáveis para pais e alunos. Ele tem uma avaliação 4,3 de 5 possível dos usuários, ou seja, então é uma plataforma que não dá muito bug, que não trava tanto. Eu acho que pode também ser bem interessante junto do TT com você. Para os professores, eu tenho também a dica do Canva. O Canva é um aplicativo que os jovens conhecem bastante, eles usam muito pro Instagram. Então, o Canva ele pode ajudar a gente, caso a gente queira enriquecer com alguma imagem, criar algum layout um pouco diferente para alguma atividade, ou para algo que a gente vai fazer, dá para usar o Canva porque ele é muito intuitivo. Então, o Canva ele já te pergunta mais ou menos o que você quer fazer, para que é aquilo, é para um PowerPoint, é para uma rede social, é para um story, é para um feed, é para um Facebook. Então é bem legal porque ele é muito intuitivo, porque, pegando a fala da professora Marcele, nós também não estávamos preparados, nem todos nós somos especialistas em tecnologia, que dirá alunos, né, e muitas vezes nós aprendemos com eles é que vão, né, em alguma medida nos enriquecer com isso, mas o Canva ele pode ser bem interessante para esse sentido, porque nós somos visuais. A gente tem aí a própria lição do Instagram, né? O Instagram, para quem já alguma vez na vida tentou impulsionar
algum tipo de conteúdo, ele às vezes te fala muito texto. Você precisa ter mais ou menos uma proporção de 80% de imagem para 20% de texto. Então, a gente consegue pegar, então, um grupo que é muito visual e preparar algum tipo de layout para que a gente possa chamar a atenção deles nesse sentido. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui para a gente. TED, que eu já falei. A gente também pode utilizar o Google Tarefas. O Google Tarefa, basta ter uma conta do Gmail, mas não é obrigatório. E eu separei aplicativos que podem ser baixados em múltiplas plataformas, então iOS e Android. Então o Google Tarefa, ele ajuda que a gente possa colocar lembrete para os alunos. Então a gente pode colocar tarefas que para a gente elas são importantes, com um prazo grande, e gerar lembretes para que os alunos envolvidos, eles continuem recebendo lembretes, olha, nós temos uma atividade para o dia tal, como está a evolução dessa atividade. Então ela ajuda a nossa organização e um pouco da organização também do aluno. E a vantagem do Google Tarefas é que ele pode ser utilizado na nuvem, né? Então, pensando naquilo que eu estava falando, de que muitas vezes o aluno não tem a condição de baixar. Então, e uma dica extra, bom, basicamente são esses que eu trouxe, e uma dica extra que eu trago é o Kahoot, com K, Kahoot. Se a gente jogar, a gente acha fácil. Eu vou tentar achar aqui. E depois, Bruno, se você puder compartilhar. Mas o Kahoot, ele é KAHOOT.IT. O Kahoot, ele é um quiz. Então, a gente consegue utilizar o Kahoot para tentar pegar um conhecimento que a gente quer e que a gente precisa discutir com os alunos e fazê-lo de maneira lúdica. Então você consegue criar uma série de perguntas, ele é bem um formato de quiz mesmo, para fixação de conteúdo. Então ele tem imagens já que ele sugere, formas geográficas que ele sugere, então a gente consegue ali repassar um conhecimento, uma matéria, com perguntas dentro desse Kahoot, e criar essa maneira lúdica para que os alunos vão em maneira de quiz respondendo, e eles podem convidar, a gente pode convidar colegas, enfim, a gente pode colocar prêmios, enfim. Ele é bem lúdico, ele é bem interessante para fixação e para participação também. Todos estão acostumados a jogar esses joguinhos de quiz que eles jogam, enfim, separados, né, uns com os outros, ou um contra o outro, mas a questão é que a gente consegue manipular o Kahoot não necessariamente para competição, mas sim para fixação, para que o aluno tenha essa coisa, tenha essa motivação extra de responder, porque é um game, porque é um jogo. Então, bacana, são várias dicas aí. Vamos passar agora para a parte das análises aqui dos comentários. Só quero deixar um recado que no próximo domingo, no dia 12, vai fazer uma outra live para falar sobre as micro-regiões da Grande São Paulo e as estratégias do combate da pandemia. A gente vai discutir, né, como está sendo tratada a pandemia na região metropolitana, se esse recorte de micro-região feito pelo governo do estado é o correto, como isso pode ser melhorado, a questão geográfica, econômica e da própria saúde. Né? Então, convido a todos para participar. Tem uma análise interessante aqui da Agnes. Ela é mãe de um aluno da rede estadual, né? E ela fala da complicação de acompanhar os vídeos no CNSP e fazer as atividades, né? E ela fala aqui de todos os problemas e que os alunos estão perdidos, os professores estão se virando como pode. É isso que a gente percebe, né, Marcelo? São os alunos perdidos, os professores correndo, se virando como pode, e a gente percebe pouca atuação do governo para ajudar, né? É muito discurso e pouca atuação, né? Eu vejo, né, que a atuação deles nesse momento é uma preocupação também muito grande com as eleições. Então, existe uma proposta de entregar que o ano letivo não foi cancelado. Muitas organizações, estudantes pediram o cancelamento do ano letivo. Isso não foi
levado, né, para discussão, e aí vamos seguir, vamos lá, e aí o que acontece? Foi tudo a toque de caixa. Então, quando essa mãe coloca, é isso. Então, vem o centro de mídias com um professor que oferta uma aula e que eu sou obrigada a assistir essa aula, e aí eu não tenho mais autonomia de montar, né, as minhas atividades, eu acabo passando outra atividade, e o aluno se perde, porque ele assiste uma aula no centro de mídias, tem uma aula comigo e acessa diversas plataformas, porque cada escola escolheu um caminho para disponibilizar as atividades. Algumas por formulários do Google, outras, né, colocar o Google Classroom, e-mails, blogs. Então, são muitas informações e que a gente precisa dar conta dessas informações num período muito curto, né? E o Diogo falou da deficiência intelectual, sim, é muito importante a gente pensar nesses estudantes, né, que têm a deficiência intelectual, momento que eles estão ainda mais excluídos. Então, eu fico aqui questionando. O governo fala que no retorno vai ter um plano de recuperação, tal, e ele coloca que muitas vezes que nós vamos direto, né? Nossas férias já aconteceram, então, como se a gente não tivesse mais férias, vamos trabalhar aos sábados. E aí, será que a gente, nesse momento, é para o aprendizado ou será que é para mostrar uma certa preocupação, né, do governo com o acesso a essas aulas? Então, isso que eu fico questionando, né? Na verdade, falta do governo ouvir, como a mãe acabou de dizer, ouvir essas mães, os pais, os responsáveis, e entender o que a gente pode ter para o próximo semestre. Bem interessante. Diogo, o Pedro, ele fala aqui sobre o acesso, né? Era um sistema utilizado no governo do estado, né? Era uma rede, acho que não é mais utilizada essa rede. Ele fala, né, de 15 ou 20 computadores para 600 alunos. Como você utilizava esses laboratórios com os alunos antes da pandemia? Então, eu usei poucas vezes, porque assim, o ano passado eu dei aula em 4 escolas, então assim, tem uma organização de professor por dia da semana, então nunca eu podia usar a sala de informática, porque tem professor que coloca todo dia para usar a sala de informática, então nunca eu tinha esse acesso. Mas assim, quando eu podia, eu usava. É que você, assim, às vezes eu falava algum filme para ele, assim, algum filme, um documentário, mas a informática mesmo foi poucas vezes que eu usei a informática. Porque era quase impossível achar um horário na sala de informática. Então, há o espaço, como foi dito, né, são 600 alunos e 20 computadores. É bem difícil mesmo essa utilização. Rodrigo, a Ana pediu para você, se você puder, passar essas dicas. Aí você me manda que eu coloco na página da APA. Tá? Claro que sim, eu explico o que cada um desses apps faz e o link para baixar, com certeza, disponibilizo sim. Bacana. Depois eu coloco aqui na página da APA, a gente vai tirando essas informações. Agora eu gostaria que cada um fizesse a conclusão aqui do nosso debate, a gente poder encerrar. Rodrigo, agradeço a sua disponibilidade, sempre dando uma aula para a gente. Muito obrigado. Pode fazer a sua conclusão. Obrigado, Bruno. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Diogo. Eu aprendi muito. É muito importante a gente trocar essas experiências e, principalmente, ter esse espaço. Então, obrigado, Bruno, por disponibilizar esse espaço para a gente trocar, para a gente se apoiar e poder construir conhecimento e aprender todos juntos. Aprendi também muito aqui hoje, ouvindo e refletindo e pensando em como que eu posso fazer alguma coisa diferente, como que eu posso fazer alguma coisa melhor. Compartilho do que a Marcela disse, e não digo isso de maneira romântica, mas é porque é uma dor que a gente sente, que a gente, nesse momento, a bola está com a gente precisa, a gente está reagindo, acho que fica um pouco isso, né? Nós estamos reagindo às coisas que nós estamos vendo nesse momento. Então, espaços como esse, momentos como esse, em que a gente possa trocar, que a gente possa discutir, aprender, trazem alento, mas ao mesmo tempo arejam um pouco as ideias e nos propõem caminhos. Eu compartilho muito nessa situação de que a gente tem muitas perguntas, talvez muito mais do que respostas, mas essas perguntas vão nos ajudar também a caminhar para algum lugar.
E esse momento aqui, para mim, esse tempo que nós ficamos juntos, foi de extremo aprendizado, para que eu possa, passando esse período de férias, pensar mais em mim, pensar mais no aluno, pensar um pouco de maneira global. Então, e me coloco à disposição, Bruno, tanto sua, quanto da Marcele, quanto do Diogo, para continuar trocando, para continuar sendo útil naquilo que eu puder ser com vocês. E eu acho que é isso. No final das contas, nós, professores, precisamos ser valorizados, precisamos ser respeitados, precisamos ter autonomia, mas a gente também tem uma vocação, tem uma coisa que nos impulsiona, né, que nos empurra, que não nos faz desistir, e ter esse espaço aqui de troca, ele é muito importante. Então te agradeço, Bruno, agradeço a APAS por permitir um momento como esse. Muito obrigado, Rodrigo. Marcele, obrigado pela participação. Djalma já cobra a sua volta, né? Lá na associação de volta, já demorou para voltar, tá acabando o mestrado, então já não tem mais desculpa, né? Por favor, a sua conclusão. Eu já acabei, graças a Deus, agora é só defender, e vou defender online, né? Vai ser estranho, mas fazer o quê, né? Tem que defender. Eu quero agradecer, então, Bruno, APA, foi muito legal, foi muito importante. Torno a falar que a gente precisa de momentos de escuta, né? A gente tem essa ânsia, né, os educadores de falarem, de exporem suas ideias, e a gente isolado tá difícil. Então é muito importante. Muito obrigada. Quero agradecer ao Rodrigo. Muito obrigada, Rodrigo. Você está convidado, uma live, o que você quiser, o nosso espaço lá do Escuta Godoy, assim como o Bruno e o Diogo. Obrigada, Diogo. E dizer para todas e todos que estão aqui, para que a gente continue pensando coletivamente, né? Eu acho que a pandemia, ela nos deixou isolados, mas que a gente não pode agora pensar individualmente. Estamos, sim, isolados, mas a saída é coletiva, é cobrar, né, do governo políticas públicas e que a gente não volte, a gente não pode voltar, não é o momento de voltar. Por mais que a gente viva aí esse caos, né, econômico, essa crise, né, enfim, um presidente que, preciso novamente ponderar, um péssimo presidente e que ajuda essa crise a ser agravada, a gente precisa resistir. Então, eu acho que educação é isso, é resistência. Então, eu convido aí os colegas, professores, né, os responsáveis, pais, mães, avós, todo mundo, os estudantes. Eu acho que os estudantes precisam ser ouvidos. Lamento, mais uma vez, né, da Maiara não estar presente, seria muito importante ouvi-la. E peço para que você faça, então, um momento para ouvir os estudantes, Bruno. Tentar montar um dia, assim, para ouvi-los, né, ouvir também os pais, as mães, enfim. É realmente importante para a gente pensar essas estratégias. Então, só tenho a agradecer a todas e a todos que acompanharam neste domingo esta live. Muito obrigada. Obrigado, Marcele. Não, é interessante mesmo fazer uma discussão com os alunos, com os pais, né? Também são dificuldades diferentes, né? E é sempre bom ouvir o público, né? Diogo, obrigado pela participação. Faça a sua conclusão para a gente já finalizar mais essa live. Só agradecer a todos que puderam acompanhar a gente, a Marcele, o Rodrigo. E eu acho que assim, nessa situação ficou mais nítido que não tem como tirar o professor da sala de aula. O professor é insubstituível o professor na sala de aula. Que acho que todas as pessoas se sentiram falta do professor. E assim, todo mundo fala, educação em EAD. Mas acho que nesse momento, todos sentiram falta do professor na sala de aula. Porque é diferente na sala de aula do que online. Na sala de aula, a gente ouve o aluno, a gente tem aquela empatia com o aluno, que a dúvida com o aluno presencialmente. É bem diferente. Eu acho assim, eu acredito que quando voltar às aulas presenciais daqui a um ano, que espero que seja, os alunos vão passar a respeitar mais a gente. Eles perceberam que a gente tem um papel fundamental na sala de aula. Não só como educador, mas como amigo, como companheiro, que ouve os problemas deles, que às vezes os pais não ouvem eles, a gente ouve eles, ajuda eles em algumas questões fora da escola. Então, esse momento é mais para a reflexão deles mesmo. E só agradecer a APA, a todos que acompanharam aí. E domingo que vem acompanha de novo a APA aí, né, na nossa live.
Obrigado. Valeu, agradeço a todos e todas pela participação. Agradeço aqui os debatedores e a debatedora. Eu acho que foi mais uma aula, né? E a APA está de parabéns por essa organização. Está contribuindo muito com o debate público, né? A gente traz temas de suma importância dentro da atuação da APA, né? A APA é uma associação que trabalha com patrimônio histórico e cultural, né? Mas tem como lema a cidadania e a educação. Então, assim, a gente acredita que quanto mais pessoas com educação formal, quanto mais pessoas esclarecidas, mais a gente consegue discutir a questão do patrimônio cultural, a questão da formação de cidadãos. A gente não acredita naquele patrimônio cultural de ficar olhando para o monumento e achar bonitinho. Né? Acho que é uma discussão mais ampla e uma discussão da sociedade toda. Então, todos esses temas que a gente traz é para... Às vezes as pessoas acham que não tem a ver com patrimônio cultural, mas tudo que a gente está discutindo é patrimônio cultural, educação, cidadania. Então, assim, a gente encerra aqui a live. Agradeço a todos e todas. Muito obrigado.